Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 19, versículo 3, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem mandar embora sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, respondeu e disse: Vocês não leram? Lá no princípio, o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O texto bíblico em que nós lemos é um texto que fala sobre a família. Deus é o criador da família. Deus é aquele que colocou o primeiro homem e a primeira mulher na face da terra. E Deus os uniu para serem um casal, para serem uma família abençoada. Nós entendemos que o pecado entrou e o pecado contaminou o coração de Adão e Eva, partindo dali então vários problemas que são gerados hoje dentro da família. Hoje, muitas famílias estão vivendo um colapso. E entendendo isso, o divórcio tem sido estimulado por muitos como uma solução para resolver o problema no casamento. Muitos homens, muitas pessoas acreditam que o divórcio é uma sábia solução, mas isso não é verdade. Nós entendemos que o divórcio é uma tristeza para uma família. Quantas famílias estão devastadas? Quantas famílias estão hoje em lágrimas por causa de um divórcio? A psicóloga Diane Mead diz que casais estão chegando à conclusão de que o divórcio é mais danoso do que enfrentar qualquer outra crise. Os prejuízos provocados pelo divórcio são devastadores. Então, há muitos casais e filhos arrebentados emocionalmente por causa do divórcio. Mas como então enfrentar as crises no casamento sem pensar no divórcio? Primeiro, reconhecendo que o casamento não é uma invenção humana, mas uma instituição divina. O casamento não é um passatempo. O casamento não é simplesmente uma união de pessoas para pagar contas. O casamento não é simplesmente uma satisfação sexual. Não. O casamento é algo muito maior do que isso. É a união de duas pessoas formando uma só carne. O próprio Deus estabeleceu, instituiu e ordenou o casamento desde o princípio da história humana. Porém, ele disse que vão unir-se e tornar-se uma só carne, macho e fêmea. Então o casamento é um dom de Deus. O casamento é uma dádiva de Deus para a raça humana. Deus não apenas criou o casamento, mas também abençoou. Então qualquer outro esforço de atentar contra os princípios estabelecidos por Deus para o casamento conspira contra o próprio Deus e contra a sua palavra. Por isso, Malaquias capítulo 3, ou melhor, Malaquias capítulo 2, versículo 14, diz que Deus odeia o divórcio. Nós entendemos que o casamento é uma instituição divina abençoada pelo Senhor. E como enfrentamos as crises e os problemas num casamento abençoado? Reconhecendo a natureza do casamento. Reconhecendo que, quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre o divórcio, ele não discutiu sobre o divórcio. Antes de falar sobre a natureza do casamento, de acordo com os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Ou seja, Jesus verdadeiramente não aprovou o divórcio. O divórcio existe hoje, pelo que a Bíblia diz, por causa da dureza do coração do homem. O divórcio, ele não deveria existir, mas existe porque o homem é mau. Existe porque o coração do homem é infiel. Então precisamos reconhecer que em Deus podemos superar as crises do casamento, sem deixar o coração azedar. Disse Jesus aos fariseus que o divórcio nunca foi uma ordenança divina, mas uma permissão. E isso, como disse, por causa da dureza do coração. É a indisposição de perdoar, de restaurar, de recomeçar um relacionamento conjugal de acordo com os princípios de Deus. Então tudo isso tem levado muitas pessoas a acatarem ao divórcio. Jesus
não é a favor do divórcio. O divórcio jamais é compulsório, onde existe espaço para o perdão. O divórcio é resultado do pecado, mas o perdão é uma dádiva de Deus. O perdão e a restauração são melhores do que o divórcio. O divórcio não é compulsório e nem em caso de adultério. A restauração é melhor do que o divórcio. Concluindo então, eu ressalto para você que o mesmo Deus que instituiu o casamento tem solução para os casamentos em crise. O mesmo Deus que ordenou o casamento tem bênção para os casamentos que estão passando por crise. Somente Deus pode curar relações quebradas. Somente Deus pode trazer esperança onde os sonhos já morreram. Somente Deus pode trazer vida onde já é a morte. Somente Deus pode trazer novamente graça, poder, perdão aonde não tem mais perdão. Somente Deus pode curar as feridas da alma. O grande desafio para você, o grande desafio hoje para a sociedade é perdoar. Então, o mesmo Deus que criou o casamento tem solução para ele. Deus é o criador, sustentador, restaurador do casamento. Quando ele reina no casamento, o divórcio não tem espaço. Amém? Fica com essa palavra, que Deus possa abençoar o teu dia, Deus possa abençoar a tua casa, e pense antes de agir. Saiba que Deus é aquele que pode perdoar, restaurar a sua vida, sua casa e a sua família.